condição da pós-modernidade é fundamentada na descrença em metanarrativas. O discurso bem redentivo que a gente tem das esquerdas e das direitas, com vários anticristos no poder desse milênio, né, a gente vai caminhar para a ruína. Que uma ideia que não se faz carne não pode nos salvar. Uma percepção que a gente precisa ter sobre a cosmovisão é a de que ela se apresenta como uma narrativa. Eu tenho um amigo no lugar onde a gente estava trabalhando que chegou e não cumprimentou uma colega. E todo mundo achou que aquilo era uma falta de educação. Todo mundo pensou assim, meu Deus, que grosso. E aí, o que a gente entendeu foi que ele estava cansado porque ele tinha corrido na chuva. Ele estava ofegante e por isso ele não conseguiu responder o oi dela. Quando a gente entende o contexto no qual a gente está inserido, a gente consegue dar um significado para as nossas experiências. É a narrativa que dá um sentido. Coesão mesmo. Uma coesão para aquilo que a gente está experimentando. Sem a narrativa, a gente fica sem uma coisa que nos guie, né? E esse é um grande problema. Porque se uma sociedade não abraça uma narrativa única, ela fica sem coerção social. Ela não consegue se orientar no mundo. É isso aí. E eu acho interessante pontuar sobre isso também, que todo mundo tem isso, né? Todo mundo vai ter a sua narrativa, mesmo que ela seja uma narrativa assim, extremamente individual, que veja quase que o mundo sobre somente a ótica dela e ela como o centro do mundo. Ela também vai ter essa narrativa que guia a vida dela, né? Não é uma coisa que parece muito filosofia pura, né? Aquela coisa que você senta numa mesa e fica ali viajando, não. É uma coisa que todo mundo tem, porque isso é uma coisa que está entranhada em nós, né? A partir ali da criação, né? É uma coisa mais implícita até, entrando, nem sempre é tão... Porque, assim, nem sempre a pessoa... Falar que não tem honestidade de admitir isso pra ela é meio pesado, né? Mas acaba que é um pouco disso. De reconhecer essa narrativa guiando a vida dela, né? De que existe uma narrativa que ela assume pra si mesma, mesmo que, como o João falou, seja uma coisa bem individual, que tá ali dando um norte dentro das decisões, da caminhada da vida dela. É uma questão que exige um pouco de um passo atrás, mas não é filosofia pura. E eu acho que, como disse o Lyotard, o Jean-François Lyotard, que é um dos grandes filósofos pós-modernos, a condição da pós-modernidade é fundamentada na descrença em metanarrativas. Acho muito interessante. Por quê? Porque no final ali do século XIX, no início do século XX, as pessoas compraram metanarrativas. Elas falaram assim, eu acredito em alguma coisa. Seja no marxismo, seja no nazismo, seja em qualquer ismo que for, as pessoas compraram metanarrativas. Sim. E onde que isso levou elas? Uma decepção, né? A 2 grandes guerras mundiais. Exatamente. E por causa disso as pessoas ficaram extremamente decepcionadas. Elas falaram, poxa, se a gente compra uma metanarrativa como comunidade que nos leva para o nosso caos, para a nossa destruição, para a nossa derrota, por que a gente vai comprar uma metanarrativa? Então, vamos viver a nossa própria história. A gente não quer mais se encaixar numa história que não é nossa propriamente dita. A gente quer se encaixar somente naquilo que a gente vive. É como se, na pós-modernidade, o indivíduo começasse a sua história quando ele nasce e ele termina a sua história quando ele morre. Isso nunca foi a realidade do mundo. Nunca foi. Mas agora é. Agora é porque as pessoas não querem mais viver as metanarrativas. É isso. Eu acho interessante essa questão aí do pré-guerra e pós-guerra, né? Porque criou-se um clima ali, né, de revolução industrial, de progresso científico e tudo mais, né? Então as pessoas, naturalmente, eu acho que não dá nem pra culpar as pessoas disso, olharam para aquilo, viram todo aquele progresso científico e ficaram com um certo otimismo de que as coisas caminhariam para um lugar legal, né? Que a humanidade finalmente conseguiria trilhar com novas tecnologias, em consensos científicos e entrar no rumo. Mas a gente sabe, né, assim, e aqui falando no contexto cristão, a gente sabe que o pecado não vai deixar isso acontecer.
Então, esse pós-guerra em que há essa ruptura causa até um certo snobismo cronológico, né? Em que esse snobismo cronológico ele é individualista, né? E aí a cronologia do mundo vira a nossa cronologia, né? Isso que você falou. Sim, e o que eu acho interessante é que a narrativa cristã, ela não é utópica. Ela não é pautada num idealismo de futuro. Toda narrativa, isso que é interessante. Veja só, olha só. Toda metanarrativa se baseia em um arco redentivo. É isso aí. Toda história que é contada pode ser escrita da seguinte forma: eu serei salvo por bolinha. Isso aí. Toda metanarrativa se pauta dessa forma. Então, por exemplo, o economicismo vai falar que você vai ser salvo pelo dinheiro. Né? E é interessante pensar isso. Isso é muito louco, porque assim, é a mesma narrativa cristã. É a narrativa bíblica, é a narrativa que Deus colocou no coração do homem. É uma narrativa de criação, queda, redenção e consumação, que é precisamente a cosmovisão bíblica. Né? No economicismo, a gente acredita que fomos criados para ter recursos suficientes. Na queda, nós experimentamos uma ausência de recursos. Na redenção, nós estamos nos justificando através da aquisição de recursos. E nós estamos caminhando para um lugar com recursos suficientes. É importante colocar que essa visão de economia, né, não é simplesmente economia de dinheiro, essa que você está colocando, né? É economia de uma gestão de um recurso que é escasso, né? E com a queda esse recurso fica escasso. Sim, né? Conceito de capital, vamos dizer assim, é um pouco mais amplo do que meramente o dinheiro. Uma coisa que eu queria falar, que tem a ver com a deixa que o João deixou lá um pouco atrás, sobre o contexto do século XIX e XX, aquele otimismo, até sobre essa questão assim, do lugar da metanarrativa, das metanarrativas ali, naquele contexto da Belle Époque, especialmente antes da Primeira Guerra, com algum rescaldo ali no período entre guerras, a gente tem algumas semelhanças históricas daquele período com o período que a gente está terminando de viver agora, desse otimismo, dessa euforia muito grande. Eu acho que assim, apesar da gente ter um contexto de pós-modernidade muito marcado, especialmente no Ocidente, Europa, América do Norte, com um rescaldo pra gente aqui, a gente tá tendo algum contato com outras realidades mais orientais também que conversam muito com a realidade de metanarrativas daquela época. A gente tem um otimismo claro que rolou, até o Francis Fukuyama fala, né, aquela história do fim da história, de que não tem mais antagonistas, a democracia liberal vai tomar conta de tudo. E a gente viu que não é verdade, obviamente, a Ucrânia tá aí e Taiwan estão aí para deixar isso muito claro. Então, eu vejo, e assim, é claro, especialmente dentro desse contexto mais civilizacional, algumas metanarrativas tomando conta e concorrendo com esse ambiente de descrença claro que a gente tem na pós-modernidade, especialmente no contexto de política internacional. A gente pega, por exemplo, a postura da Rússia enquanto civilização. É a metanarrativa de que existe um povo russo que vai se redimir por meio do restabelecimento das suas fronteiras históricas, do estabelecimento da sua civilização, do seu lugar de poder dentro da sua região. A China é a mesma coisa. De que não, nós tivemos um percalço, século XIX e século XX, que é um acidente histórico, mas a China vai se colocar como um império do meio no mundo, a potência mundial, como sempre esteve. Então, assim, uma redenção e no próprio Ocidente a gente vê isso. A polarização política mais marcada como nós temos hoje não é à toa. A gente pega, por exemplo, o contexto o discurso bem redentivo que a gente tem das esquerdas e das direitas nos Estados Unidos, isso é muito forte, a gente viu isso muito na eleição do Trump com Biden, no Brasil a gente está vendo isso agora na eleição do Bolsonaro com Lula, que não é meramente uma discussão de projetos, mas é uma discussão de metanarrativas, de qual é o problema que está sendo enfrentado, qual é a redenção buscada, e que a gente vê uma dissonância assim, muito grande assim, parece que são duas realidades diferentes, porque na verdade são. Eu acho muito doido que, tipo assim, toda metanarrativa possui um quê de verdade. Sim. Por exemplo, a metanarrativa do economicismo vai falar
que a gente foi criado para os recursos naturais, perdemos os recursos naturais e vamos chegar num lugar com recursos suficientes. Isso é verdade. Sim. Por exemplo, a metanarrativa do hedonismo, né? Vai falar que a gente foi criado para o prazer, perdemos o prazer, precisamos do prazer e vamos alcançar o prazer. Isso é verdade, mas... O prazer é válido. O problema das metanarrativas seculares é que elas colocam a esperança delas em um elemento temporal, em um elemento da ordem criacional, né? A gente precisa colocar a nossa esperança em algo que vem de fora, né? Porque se algo que nos criou veio de fora, nós precisamos recorrer a algo de fora também para nos salvar. A metanarrativa que é centrada em algo interior, algo interno à criação, não pode nos salvar. Não tem como uma criatura salvar o mundo, né? E pegando o gancho de vocês dois, eu vejo até assim, vamos pegar aqui uma visão mais pré-milenista da coisa, tá? Porque a gente vê essas metanarrativas e colocando, por exemplo, vamos pegar o exemplo aí de Rússia, vamos pegar a Rússia. A gente pode coloque qualquer aqui, pode ser Putin, pode ser Bolsonaro, pode ser Lula. A gente vê as pessoas, parece que numa caminhada rumo a um milênio, sabe? E nesse milênio vai ser tudo muito bom, né? E se vende essa ideia com muito fervor e as pessoas são apaixonadas por essa ideia, né? Então as pessoas morrem por essas ideias, as pessoas morrem por essa ideia de milênio, né? E cai justamente nesses reducionismos que a gente vê, em que às vezes rola também um reducionismo político. Então, acho que é uma das marcas nossas hoje, né? Esse reducionismo mais pro lado da política. Então, o Doivert falava muito disso, né? Dos reducionismos e tal, e como que a política é válida, a economia é válida, o prazer é válido, mas colocar as esperanças inteiras nesses projetos, né? E nesse milênio falso, e vamos colocar aí vários anticristos no poder desse milênio, né? A gente vai caminhar pra ruína, não tem jeito. E é legal que a gente coloca esperança em ideias, né? E a gente vive numa realidade logocêntrica, como diz o Thiago Cavaco, né? A gente vive numa realidade onde a palavra é o centro. E de fato é. Só que uma ideia que não se faz carne não pode nos salvar, né? A ideia, só pela ideia, mobiliza pessoas, mas as pessoas são incapazes, né? A gente está caindo numa doutrina muito pelagiana. Por quê? Porque a gente acha que a mera revelação da verdade é suficiente para nos mover. Mas a revelação da verdade precisa se tornar carne e intervir em nosso favor, né? Não é só o conhecimento que nos leva, né? Aí está caindo também em outro gnosticismo, né? Uma ideia de que o mero conhecimento vai nos salvar. Mas não é só um conhecimento, é um conhecimento que tenha aquela pessoa abrindo nossos olhos, né? Para enxergar a verdade. Então a ideia tem que se fazer carne, né? Uma metanarrativa pautada em ideias que não se fazem carne não podem nos salvar. Cara, e é por isso que eu gosto tanto da filosofia do Doivert, cara. Porque, cara, você consegue fazer leituras de mundo muito interessantes a partir desses reducionismos e como que ele junta tudo no Cristo, né, que ele chama de ponto arquimediano ali, e como que nesse ponto arquimediano, né, a gente consegue fazer a balança perfeita, justamente porque ele não é uma coisa etérea, ele se fez carne, ele é real, né? E ele vive a humanidade plena. Exatamente. E por isso nós podemos viver a humanidade plena também. Fantástico. Precisa falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente para. É. Então. Aí dá aquele fade out.